A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, seja contigo. Eu sou Carlos Roberto Gomes Ribeiro, pastor da Assembleia de Deus, ministério que está em Santa Amaro, São Paulo, Brasil. Nesta oportunidade eu quero vos trazer uma reflexão de novo, ou mais uma reflexão, né? O alerta cristão. Este é o canal ao qual nós trazemos uma palavra de alerta a todos aqueles que se diz cristão, ou pelo menos estão no meio dos cristãos, né? Então quero que você pegue sua Bíblia e abra ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vamos fazer toda a leitura do capítulo, porque em regra geral as pessoas dizem, né? Assim, aí pega um versículo isolado, o assunto não é esse, não. Não, quero pegar o capítulo 6 todinho, quero fazer a leitura todinho, mas nós vamos destacar lá o versículo 4, ao qual nós vamos meditar dentro dele, tá certo? É um alerta para os cristãos dos dias atuais. E como você ainda não foi inscrito, se inscreva então nesse canal, inscreva aí, dá seu like, compartilhe também esse vídeo, tá bom? Mas pegue a sua Bíblia e vem ler comigo para nós assim meditarmos no livro sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, né? Diz assim, a partir do versículo 1: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos desse serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos e alegraram, ou seja, e elegeram a Estevão, homem cheio do Espírito, ou seja, cheio de fé, misericórdia, né? Cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenes, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram perante os apóstolos. Estes, tendo orado, lhe impuseram as mãos. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora, Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamados libertos, dos Cireneus, de Alexandria, dos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-se contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio. E apresentaram falso testemunho, que dizia: este homem não só cessa de proferir palavra contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos transmitiu. Então todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Não é interessante essas coisas aqui? É isso que é dentro desse assunto que eu quero vos falar a palavra do eterno Deus. E nós podemos meditar alguma coisa interessante. Destacando aqui o versículo 4, nós encontramos a seguinte palavra: mas nós perseveraremos na oração ou no ministério da palavra.
Vamos ver algumas coisas interessantes aqui. No versículo que procede, né? Ou seja, que antecede aqui, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos mandou escolher pessoas de boa reputação, não é? De boa reputação. Olha, escolher, o versículo 3, escolhei, pois, irmãos dentre vós de boa reputação, olha a escolhidade, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. E eles apresentaram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ou seja, eu não sei se eles negligenciaram, que a gente não estava lá na época, a gente com a escritura na mão, mas não tem muitas informações. Mas havia 3 desígnios declarados pelos apóstolos, ao qual a igreja deveria fazer: homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Eles escolheu Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Dos adjetivos que os apóstolos colocou, só veio Espírito Santo, não é verdade? Aí veio também junto com Estevão Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmes, Nicolau, prosélito de Antioquia. Eles apresentaram esses homens aos apóstolos, que diz a Bíblia que era homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, esses homens. Então aqui está uma coisa interessante. Parece-me ver que eu poderia até afirmar que eles negligenciaram 2 coisas interessantes: de boa reputação e cheio de sabedoria. Apresentaram homem cheio de fé e do Espírito Santo, que tenha 3 adjetivos: boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Tranquilo? Eu quero aqui ler com você uma coisa interessante, que nos dias atuais as pessoas têm negligenciado algumas coisas. Vou ler e depois vou comentar. Níveis da consciência. Todo ser vivente vibra. Esta vibração é específica pela frequência da vibração, medida em ciclos por segundo. Nosso corpo físico é formado de células vivas e vibrantes. Essas células se juntam para formar os tecidos, órgãos e fluidos do nosso corpo. As células do nosso corpo, no entanto, são comandadas pelo nosso cérebro, que envia informações eletroquímicas para elas. O cérebro emite minúsculos impulsos eletroquímicos, e o maior ou menor frequência dessas pulsações ou ciclos é que vai terminar o seu estado de consciência, ou determinar o seu estado de consciência. Não é verdade? Aí prossegue aqui a leitura. Os 4 níveis de consciência: beta, alfa, teta e delta. São linguagens do grego, tá certo? Quanto mais elevada estiver a sua frequência mental, quanto mais estiver elevada a sua frequência mental, menor será a sua capacidade, não é? Quanto mais baixa a frequência cerebral, maior é a sua capacidade. Beta é o estado mental em que você se encontra agora, ou seja, nesse exato momento você está num nível normal, vou dizer assim. E o estado de vigília, e o estado máximo da mente consciente. Você está no estado máximo da mente consciente, representada, portanto, a mais alta ciclagem cerebral, correspondendo a uma média de 21 ciclos por segundo. O medo, tensão, estresse, susto, pânico faz com que a ciclagem aumente até 60 ciclos ou mais, ocorrendo as doenças psicomáticas, pois alterada esta frequência. Alfa, que eu quero falar só dessas duas, da beta e do alfa. Alfa é o estado de relaxamento profundo da medição, da contemplação e da oração, correspondendo a um ritmo cerebral entre 7 e 14 ciclos por segundo. Nesse nível mais profundo, aumenta o campo de sua inteligência, da sua memória e da sua criatividade, e da sua inspiração, da sua percepção sensorial, extrasensorial, e a sua intuição é mais aguda.
Com certeza, certos, né, lhe ocorre quando você nem está pensando nele, como fazendo uma caminhada, preparando alguma refeição. É quando você se deixa permear pelo o possível. Tá certo? Então, nesta colocação aqui, que eu acabei de ler com você aqui nesse exato momento, nós vemos algumas coisas interessantes, não é verdade? Quando nós voltamos aqui em Atos dos Apóstolos, os apóstolos, eles perceberam que havia uma confusão entre os discípulos da sua época, a igreja. Aí eles logo pensaram numa opção. E eles falaram assim: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Para quê? Encarregado de que negócio? É uma coisa que parecia uma murmuração entre eles. E Pedro e os apóstolos perceberam que aquilo ia fazer com que eles perderam o foco da oração e da leitura, ou do ministério da palavra, veio dizendo. E eu mandei escolher esses homens, cheio de boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. É dentro disso aqui que eu quero trazer uma reflexão para nós dos últimos dias, ou nos últimos 20 anos, sei lá, ou até mais um pouco, para cá, num meio chamado cristão. Que hoje, para nossa felicidade, vou dizer assim, né? Nós hoje, por exemplo, temos uma dificuldade. Qual a dificuldade que nós estamos tendo nos dias atuais? Hoje os homens já não é mais escolhido, não é mais pela ser, né, boa reputação, cheio do Espírito Santo, não é verdade? Então já não é mais esta qualificação que é dado à escolha dos homens para ser líder ou para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Hoje se escolhe, sabe como? É por causa, sei lá, do estilo de vida que leva, né? Ou do estilo de pregação, ou amizade de família, entre pai, filho, vô, neto, sobrinho. Pela intelectualidade, simplesmente isto aí, ou seja, uma politicagem, já não tem mais o requisito da Bíblia. Ou seja, quanto mais a pessoa tem aquele estilo de pular, saltitar no meio chamado cristão, esses daí são escolhidos, não é? Então, não é esse o requisito da Bíblia. Nós sabemos que esse trecho que eu acabei de ler com vocês agora, com respeito ao estado mental, veja bem, é uma pessoa que transmite uma palavra, um hino, cântico, um testemunho que leva a pessoa a ficar eufórica. Ele perde o equilíbrio dos sensores, ele até pula, né, saltita, fala língua estranha, mas passou aquele momento ali, se pergunta ele como, o que aconteceu, alguns falam, não sei, e no outro dia a pessoa não tem transformação nenhuma. Se aquela pessoa que veste seminu continua, se a pessoa que fala palavrões continua, ou seja, não tem um ponto de referência. Você está me entendendo? Enquanto, se você tiver uma pessoa cônscia, igual você está agora assistindo esse vídeo, certamente você vai aprender muita coisa. E mesmo consciente, igual você está agora, você no estado alfa, né, vou dizer assim, que é o estado, tem o estado beta, alfa, o teta, né, e aí sucessivamente, eu quero falar só do beta, que é o estado mais elevado, né, que daí você pode ficar no estado nervoso, medroso, uma coisa assim, você ficar mais agitado, aí você perde um pouco do equilíbrio da consciência, não é verdade? E é isso que tem acontecido, chamado nos meios chamado cristão. Uma pessoa dessa natureza que provoca isso, que vive isso, geralmente ele é chamado, né, para fazer parte da cúpula do meio evangélico. Aí vem aquela pergunta, os requisitos lá, que vamos conferir lá de novo. Vamos voltar lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 6 do Atos dos Apóstolos. Eu vou voltar aqui e você pega a sua Bíblia e você volta aí, tá certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O apóstolo fala assim: escolhei, pois, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo
é pessoas que rodopiam, pulam, não é não. Não. Se fosse assim, algumas pessoas, principalmente do Novo Testamento, inclusive muitos deles, né, seriam vazios do Espírito Santo. E no entanto, a Bíblia descreve homens cheios do Espírito Santo. Tá certo? Então, ser cheio de Espírito Santo é uma pessoa que faz de tudo para não negar a Escritura e é uma pessoa irrepreensível. Isto é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isto é uma pessoa que está transbordando a graça de Deus. E de boa reputação. É pessoa que não tem de que se envergonhar na sociedade. E cheia de sabedoria. É pessoa que sabe colocar as palavras nos devido lugar, no momento exato e de maneira correta. Então, hoje já não olha mais essas qualificações. Basta ser parente, né, daquele que está liderando, que certamente já tem uma grande vantagem para concorrer, né, a uma posição de alta relevância, ou seja, assim, no ministério, vamos dizer assim, né, para ser aí um grande personagem. Basta ser parente. E isto tem afetado muito o meio chamado cristão. E grandes horrores, né? E outros é pela amizade. Às vezes não é parente, mas tem uma amizade. Né? Aquele negócio de almoçar na casa de um outro, jantar na casa de um outro. E assim sucessivamente. Já não é mais pelas qualificações que a Bíblia diz que é para ser. É para escolher homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de boa reputação. Não é verdade? Então, aí hoje não tem mais essa qualificação em nosso meio. Está um horror a forma que se está conduzindo nos dias atuais. Não é assim. Eu deixo esse alerta para você que está assistindo este vídeo. Você que faz parte aí de uma organização, de uma denominação, você para e pense e veja como está corrompido estas coisas em nosso meio. E está grandemente corrompido em nosso meio essas coisas. Já não é mais a qualificação mais pela Bíblia. Os homens perderam o temor da Bíblia. E isto é do modo geral. Bem profetizou Jesus a respeito disto. Quando Jesus fala assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não é verdade? Se não tem fé, não tem temor de Deus. Não tem por que faz sentido ter observâncias naquilo que a Bíblia requer. Nós temos chegado às mais altas corrupções do gênero humano na face da terra. Em qualquer segmento da sociedade. Seja na politicagem, seja nos poderes bélicos, ou seja, os militares, seja na religião, seja no judiciário, seja na filosofia, seja na ciência, seja em qualquer segmento da raça humana. E a religião, vou dizer assim, né, que é o cristianismo, o cristão, que deveria ser um exemplo, mas eu dou graças a Deus que Jesus profetizou, e se não cumprisse, a Bíblia é mentira, então eu não poderia acreditar na Bíblia. Quando Jesus disse: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Não é? E o apóstolo Paulo, ele escreve que nos últimos dias o homem será um amante de si mesmo, né? Implacável, sem afeição natural. E o apóstolo Paulo também escreve que nos últimos dias os homens, né, procuraria outro homem que falaria o que eles queriam ouvir. Tá certo? Então, uma vez que um homem fala o que eu vou ouvir, certamente ele será o meu aliado, será o meu promovido, será aquele que eu vou abraçar. E aquele que fala a verdade e exclusivamente consegue provar na Escritura Sagrada, certamente vai ser pisado. Isso também é profecia para os últimos dias, é de Jesus, quando ele fala assim: olha, virá tempo que quando mataram de vós, cuidar de fazer uma obra a Deus. Então, é os dias finais da igreja na face da terra. O homem subverte a palavra do Senhor. E isto não os liderados, é os líderes, é os grandalhões, é os homens que se envolvem com política, politicagem e faz dos homens negócio. Não é verdade? Infelizmente, é o que tem acontecido nos dias atuais. Tranquilo? Então, esta é a reflexão que eu trago para vocês, que os apóstolos preocupou em instaurando e ministrando a palavra
Nos dias de hoje, os homens não preocupam mais com oração, preocupam em fazer campanha, preocupam em fazer qualquer outra coisa, menos a oração. E em vez de preocupar em ministrar a palavra de Deus, ministério da palavra, eles criam departamento, diz que é para prender, né, a mente dos jovens, a mente das pessoas, conquistar a pessoa, reunir as pessoas. A Bíblia diz que a base de reunir as pessoas é o nome de Jesus, é a palavra de Deus e é uma ação do Espírito Santo. Não é departamento, não é coisa deste mundo, mas exclusivamente o nome de Jesus. Tranquilo? Sendo assim, eu digo a você que a paz do Senhor Jesus Cristo, né, esteja contigo. Mas antes eu vou falar para você. Você se inscreveu aí no canal? Ainda não? Inscreve e dá o seu like. Escreve e dá seu like aí. Se inscreva, né, melhor dizendo. Se inscreva aí e dá seu like. E outra coisa, não se esqueça de compartilhar este vídeo, né? Compartilhe. Faz com que chegue até as demais pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E além do mais, depois de consultar as fontes fiéis, fica por aqui esse comentário deste grande assunto, mas sabendo que uma coisa é certa: o compromisso é com a Bíblia, a palavra do eterno Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, seja com todos vós.